Então eu já era cristã muito tempo antes de me tornar uma cristã séria. Eu quero que todos olhemos para nossas vidas hoje e nos perguntemos, será que eu estou realmente falando sério sobre isso? Jesus faz parte da minha vida o dia todo ou só vou até Ele quando tenho um problema? E se esse for o caso, você só está namorando? Não está casado com Ele? Quando eu comecei a ter fome da palavra, depois que fui cheia do Espírito Santo, e realmente comecei a estar em igrejas onde a palavra era realmente ensinada, não só doutrina, precisamos de uma doutrina boa e sólida. Este é o nosso fundamento, mas depois precisamos ser ensinados a viver. E precisamos falar de coisas que as pessoas se lembrem quando forem embora, e coisas que elas possam usar em suas vidas cotidianas. Não um monte de coisas que parecem espirituais, bonitas e maravilhosas, mas que ninguém sabe dizer o que foi falado quando vão embora para casa. E quando eu estava ouvindo mensagens ungidas e eu estava lendo a palavra, não apenas lendo o capítulo do dia para marcar no calendário. Sabe, a palavra é como um espelho. E você pode estar sujo no corpo todo, mas se não se olhar no espelho, não vai enxergar isso. Agora pense nisso, eu posso estar com uma mancha de lama aqui, e uma sujeira aqui, outra aqui, e em todo o corpo, mas se eu nunca me olhar no espelho, eu nunca vou enxergar isso. Algumas pessoas, honestamente, de vez em quando até mesmo alguém que trabalha para mim, vem trabalhar e eu penso, você não se olhou no espelho hoje? É como, às vezes eles usam uma camisa que parece que ficou na máquina a noite toda. E você diz, isso não é coisa que precisamos falar na igreja? Sim, é. Porque representamos um Deus de excelência. Excelência. Quando Dave e eu começamos o ministério, Deus falou ao meu coração, quero que façam 3 coisas, e se as fizerem serão bem-sucedidos. Façam tudo com excelência. Excelência significa simplesmente pegar o que você tem, não importa o quão pouco seja, e cuidar disso com excelência. Você não deve dirigir um carro sujo, cheio de lixo. E sim, tem pessoas que temos que dizer, lava o seu carro. Agora, isso não tem nada a ver se você vai para o céu ou não. A questão é, se você nasceu de novo, seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, mas eu estou falando sobre, você realmente quer representar Jesus? Você quer brilhar? Então eu amo pregar sobre excelência. Eu amo ensinar sobre isso, porque honestamente, e por favor, não leve a mal, mas o nosso mundo se tornou tão casual. E todo mundo quer ficar confortável. Mas nós, e você pode ser casual e confortável e ainda ser excelente. Amém? Eu acho que isso faz a diferença. Acho que faz. Acho que faz a diferença. E assim, quando eu comecei a buscar na palavra, percebi que havia muita sujeira em mim. E sabe, eu tenho uma lista aqui de algumas das coisas que eu fazia. Eu ia à igreja, eu dava o dízimo, estava na equipe de evangelismo, blá blá blá. Um adesivo no carro e coisas assim. Um grande broche de strass escrito Jesus bem aqui. Mas eu tinha falta de perdão no coração. Tinha problemas de raiva, ficava brava se não fosse do meu jeito. Eu era muito egoísta.
Eu fofocava, eu era julgadora e crítica, cheia de orgulho, tinha uma atitude rebelde, eu era controladora, era manipuladora. Meus pensamentos definitivamente tinham que ser renovados, mas eu não pensava nada sobre o que eu pensava, sabe? Eu não sabia que eu podia derrubar um pensamento ruim e escolher um pensamento bom. E as minhas palavras, meu Deus, a minha boca se abriu o tempo todo, mas eu não sabia que as palavras são cheias de vida e morte e que precisamos escolher cuidadosamente o que falamos. E quando você fala de coisas como a mente e a boca, precisamos ouvir essas mensagens de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque tem coisas que nós rapidamente esquecemos. E Deus me ensinou, no que diz respeito à excelência, Ele disse, eu quero que seja, eu vou te contar outras duas. Deus começou a me ensinar muitas coisas em lugares como supermercados. Porque eu tinha filhos pequenos e eu ia ao supermercado 3, 4 vezes por semana. E uma das primeiras lições que Deus me ensinou sobre excelência foi colocar o carrinho de supermercado de volta no lugar dos carrinhos. Agora, isso demorou. Sabia que trabalhamos muito duro tentando manobrar o carrinho? Nós não queremos bater no carrinho de ninguém. Então nós ficamos chutando as rodinhas para que não role, então de repente ele está se movendo, sabe? E não importa o que aconteça, faça o que ele mandou fazer. Agora aqui está a coisa triste, eu levei 2 anos. 2 anos para ser totalmente obediente. E não importava se eu tivesse que andar 1 quilômetro na chuva, eu não deixava o meu carrinho no meio do estacionamento mais. Agora veja, isso é só uma coisinha. E assim, nós começamos, Deus não se importa com isso. Mas posso dizer, e lembre-se, se nós não obedecemos a Deus nas pequenas coisas, nós nunca o obedeceremos nas grandes coisas. É por isso que eu digo, Deus estava comigo, me observando naquele estacionamento. E quem sabe, quero dizer, quem sabe, talvez, se eu nunca tivesse colocado meu carrinho de volta, talvez não estaria aqui hoje. Falo sério. Porque nós somos treinados onde estamos. Se você puder fazer faculdade de teologia, ótimo, mas você não tem que ir para a faculdade de teologia para ser treinado para um ministério. Só precisa começar a ouvir o que Deus te diz e fazê-lo. Amém? Oh, eu tinha desculpas para não guardar os carrinhos. Estou ocupado, eu estou com pressa. Todos deixam os deles aqui fora porque eu tenho que colocar o meu de volta. Mas quer saber, nós não somos todo mundo. Não, nós estamos no mundo, mas não somos dele, devemos nos destacar, nós devemos brilhar. E ser diferentes, não agir como se achássemos que somos melhores do que os outros. Porque não somos melhores do que ninguém, mas precisamos ser excelentes. E a segunda coisa que Deus me disse foi, quero que seja uma pessoa íntegra. Nunca toque no dinheiro que eu te dou para o ministério. E assim, nós não desperdiçamos dinheiro no nosso ministério. 86% de tudo que entra volta para o ministério. Precisamos ser pessoas íntegras, pessoas que tratam como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no lugar delas. Amém? E quando você tem integridade, você não trata as pessoas que acham que são importantes melhor que as pessoas que acham que não são importantes.
Porque quer saber? Deus pensa. Para Deus somos todos iguais. E sabe, essa é a primeira regra da humildade. Eu não sou melhor do que ninguém. Amém? E sabe, demorou vários anos para eu começar a dar ao meu marido o respeito que ele merecia. Deus teve que lidar comigo sobre isso muito tempo, porque eu tinha sido abusada e, naturalmente, eu tinha uma atitude ruim sobre qualquer homem que tentasse me dizer qualquer coisa, porque o meu pai era controlador e eu sempre dizia, quando eu sair desta casa, nenhum homem nunca mais vai mandar em mim. Bem, eu tinha assumido um compromisso comigo mesma que tinha que ser quebrado. Eu usava o abuso em minha vida como uma desculpa para o meu mau comportamento. E um dia eu estava orando, argumentando com o Senhor, e eu disse, sabe, eu não teria todos esses problemas se eu não tivesse sido abusada. Ele me disse, sim, é verdade, mas não use isso como desculpa para permanecer. Veja, eu tive problemas, você teve problemas. Mas não podemos usar nossos problemas como desculpa para o mau comportamento. E não podemos deixar que pessoas com mau comportamento nos desçam para o nível delas. É aí que temos a oportunidade de mostrar. Deus escreveu um livro chamado Amando Pessoas que São Difíceis de Amar. O mundo está cheio de pessoas que são difíceis de amar. Mas é exatamente isso que Deus quer que façamos, amá-las de qualquer jeito. Porque isto é uma coisa que todo mundo entende, todo mundo quer e poucas pessoas têm o amor de verdade. Vou falar rapidamente sobre o amor. O amor não é sentimento, é aí que nos confundimos, não é isso. Há 4 palavras gregas que são traduzidas como amor, mas na verdade significam coisas diferentes. Um deles é o tipo de amor romântico, o outro é o tipo de amizade, o outro é um amor de família, e o outro é o ágape de Deus, o tipo de amor divino que está em nós, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo quando nós somos salvos. Nós podemos amar as pessoas, só temos de estar dispostos a fazê-lo. Amém? E o amor não é como eu me sinto em relação às pessoas, é como eu as trato. E nós precisamos fazer mais pelas pessoas. Precisamos ter mais atos aleatórios de bondade. Apenas faça. Só porque você ama doar. Só porque você é como Deus. Não precisa conhecer a pessoa, não precisa gostar dela. Mas eu preciso e você precisa ser extremamente generoso. E isto é mais do que apenas colocar uma oferta no altar da igreja. É tudo, desde fazer elogios até perdoar, e muitas vezes oramos para que Deus faça coisas que poderíamos facilmente fazer e simplesmente não queremos. Uma vez eu estava orando por alguém. Eu não sei o que era, mas digamos que fosse um aluguel atrasado. Ó Deus, ajude-a, Mary Jane, a pagar o aluguel. Ó Deus, ajude-a. Dê-lhe o dinheiro, mande alguém para ajudá-la, Deus. Sabe o que o Senhor me disse? Pare de me pedir para fazer coisas que você poderia facilmente fazer e simplesmente não quer fazer. Espero que você se lembre de pelo menos 2 dessas coisas que você está aplaudindo.
Ficarei feliz se no meio da semana você puder dizer a alguém apenas 2 coisas. E não estou brincando, eu escrevi um livro chamado Reduza Meu Amor há muito tempo e não vendeu muito. E aí tentei a revolução do amor. Talvez há uns 10 anos, e esse foi o meu pior livro em termos de vendas. Agora, amando pessoas que são difíceis de amar, está indo bem, mas não tão bem. Isso me deixa espiritualmente muito brava, e eu acho que é um tipo justo de raiva, porque eu não gosto que as pessoas não recebam o que precisam. Veja, só queremos o que é confortável. E eu vou ser honesta com você. Posso dizer o que quero, acho, porque talvez eu não volte aqui por muito tempo. Precisamos ouvir mais pregações sobre sofrimento? Veja, você não está aplaudindo tão alto quanto aplaudiu para outras coisas. Nós precisamos ouvir muito mais pregações sobre sacrifício. Motivações. Ouvem o silêncio na igreja quando você fala sobre motivações. Porque a sua motivação, só Deus sabe qual é. Eu fiz isso para ser visto. Eu fiz isso para ser bem-quisto, fiz para pensar bem de mim mesmo? Ou eu só fiz isso porque eu amo Deus? Será que realmente fiz por isso? Sabe, eu não posso dizer o quanto eu quero que as pessoas sirvam a Deus com todo o coração, com toda a sua vida. Ok, uma escritura, acho que tem tempo para isso. Em João capítulo 5, os 8 primeiros versos, uma maravilhosa história. E assim então, mais tarde houve uma festa judaica para a qual Jesus subiu a Jerusalém. E em Jerusalém havia um tanque no portão das ovelhas, e esse tanque no hebraico se chama Betesda, e ali havia 5 alpendres, ou alcovas, ou portas. E nele havia um grande número de doentes, alguns cegos, outros aleijados, outros paralíticos e coxos, esperando pelo agito da água. Então aqui vemos um tanque de água e 5 entradas para ele. E muitas pessoas doentes ao redor dele. E uma vez por ano somente. E um anjo vinha tocar a água e agitava, e aquele que fosse uma única pessoa que entrasse lá primeiro se curava. E havia ali um homem que já estava lá há 38 anos. À espera de um milagre. Vou deixá-lo pensar sobre isso por um minuto. E Jesus veio até ele, verso 6, e o viu deitado ali desamparado. E você pensaria que Jesus, sendo bondoso como ele era, vendo o homem deitado ali por 38 anos, teria pena dele. Oh, pobre homem, meu Deus, você está aqui há 38 anos. E Jesus disse, a ele, você quer ficar bem? Esta é a questão. A versão amplificada diz, você está realmente empenhado em ficar bem? Outra tradução diz, você está realmente falando sério sobre ficar bem? Muitas pessoas ficam deitadas esperando que alguém faça tudo por elas. Vou te dizer, eu tenho um pouco de fogo em mim, e em 38 anos,
eu teria me arrastado até aquele tanque. Quero dizer, 38 anos é muito tempo. Você não precisa se mexer muito para chegar lá em 38 anos. Eu teria a atitude de: eu estou cansada de viver assim, eu vou me jogar mesmo que me afogue, mas eu vou chegar lá primeiro. Eu falo muito sobre isso porque eu quero que vejam o que aconteceu. O inválido disse, isto nos diz porque ele estava naquela condição: Senhor, eu não tenho ninguém para que, quando a água esteja se movendo, me coloque dentro do tanque. Eu não tenho ninguém para fazer isso por mim. Eu nunca pensei em talvez me arrastar. Alguns de vocês, talvez, o que precisa fazer é mexer um pouquinho mais. Eu não tenho ninguém para me colocar no tanque e alguém sempre chega antes de mim. Eu amo essa história. Absolutamente amo. Você pode contar isso em todos os idiomas. Já falei na Índia, na África, e todos entendem o que eu digo. Ele tinha uma desculpa para estar lá há 38 anos. Ninguém iria fazer por ele o que ele poderia estar fazendo por si mesmo. E assim alguém sempre chegava na frente dele. Eu quero lhe dizer algo. Você pode ser lamentável ou poderoso, mas não pode ser os dois ao mesmo tempo. Eu passei muitos anos, perdi muitos anos sentindo pena de mim mesma. Eu estava usando o que aconteceu comigo como desculpas para ficar. Porque eu não era uma cristã séria. Na verdade, eu teria ido para o céu, eu amava Jesus, tinha nascido de novo, eu sabia que tinha sido salvo e que teria ido para o céu, mas posso te garantir, ninguém mais estaria lá por minha causa. E algo que tenho pensado muito ultimamente, e que realmente acredito e peço a vocês, parem de vir à igreja apenas para receber algo. Bem, hoje eu vou buscar a minha bênção. Não? Que tal vir para ser uma bênção? Então eu já era cristã muito tempo antes de me tornar uma cristã séria. Eu quero que todos olhemos para nossas vidas hoje e nos perguntemos: será que eu estou realmente falando sério sobre isso? Jesus faz parte da minha vida o dia todo ou só vou até Ele quando tenho um problema? E se esse for o caso, você só está namorando? Não está casado com Ele. Quando eu comecei a ter fome da palavra, depois que fui cheia do Espírito Santo, e realmente comecei a estar em igrejas onde a palavra era realmente ensinada, não só doutrina, precisamos de uma doutrina boa e sólida. Este é o nosso fundamento, mas depois precisamos ser ensinados a viver. E precisamos falar de coisas que as pessoas se lembrem quando forem embora, e coisas que elas possam usar em suas vidas cotidianas. Não um monte de coisas que parecem espirituais, bonitas e maravilhosas, mas que ninguém sabe dizer o que foi falado quando vão embora para casa. E quando eu estava ouvindo mensagens ungidas e eu estava lendo a palavra, não apenas lendo o capítulo do dia para marcar no calendário. Sabe, a palavra é como um espelho. E você pode estar sujo no corpo todo, mas se não se olhar no espelho, não vai enxergar isso. Agora pense nisso, eu posso estar com uma mancha de lama aqui, e uma sujeira aqui, outra aqui, e em todo o corpo, mas se eu nunca me olhar no espelho, eu nunca vou enxergar isso. Algumas pessoas, honestamente, de vez em quando até mesmo alguém que trabalha para mim,
vem trabalhar e eu penso: você não se olhou no espelho hoje? É como, às vezes eles usam uma camisa que parece que ficou na máquina a noite toda. E você diz: isso não é coisa que precisamos falar na igreja? Sim, é. Porque representamos um Deus de excelência. Excelência. Quando Dave e eu começamos o ministério, Deus falou ao meu coração: quero que façam 3 coisas, e se as fizerem serão bem-sucedidos. Façam tudo com excelência. Excelência significa simplesmente pegar o que você tem, não importa o quão pouco seja, e cuidar disso com excelência. Você não deve dirigir um carro sujo, cheio de lixo. E sim, tem pessoas que temos que dizer: lava o seu carro. Agora, isso não tem nada a ver se você vai para o céu ou não. A questão é, se você nasceu de novo, seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, mas eu estou falando sobre: você realmente quer representar Jesus? Você quer brilhar? Então eu amo pregar sobre excelência. Eu amo ensinar sobre isso, porque honestamente, e por favor, não leve a mal, mas o nosso mundo se tornou tão casual. E todo mundo quer ficar confortável. Mas nós, e você pode ser casual e confortável e ainda ser excelente. Amém? Eu acho que isso faz a diferença. Acho que faz. Acho que faz a diferença. E assim, quando eu comecei a buscar na palavra, percebi que havia muita sujeira em mim. E sabe, eu tenho uma lista aqui de algumas das coisas que eu fazia. Eu ia à igreja, eu dava o dízimo, estava na equipe de evangelismo, blá blá blá, um adesivo no carro e coisas assim. Um grande broche de strass escrito Jesus bem aqui. Mas eu tinha falta de perdão no coração. Tinha problemas de raiva, ficava brava se não fosse do meu jeito. Eu era muito egoísta. Eu fofocava, eu era julgadora e crítica. Cheia de orgulho, tinha uma atitude rebelde, eu era controladora, era manipuladora. Meus pensamentos definitivamente tinham que ser renovados, mas eu não pensava nada sobre o que eu pensava, sabe? Eu não sabia que eu podia derrubar um pensamento ruim e escolher um pensamento bom. E as minhas palavras, meu Deus, a minha boca se abriu o tempo todo, mas eu não sabia que as palavras são cheias de vida e morte e que precisamos escolher cuidadosamente o que falamos. E quando você fala de coisas como a mente e a boca, precisamos ouvir essas mensagens de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque tem coisas que nós rapidamente esquecemos. E Deus me ensinou, no que diz respeito à excelência, Ele disse: eu quero que seja. Eu vou te contar outras 2. Deus começou a me ensinar muitas coisas em lugares como supermercados. Porque eu tinha filhos pequenos e eu ia ao supermercado 3, 4 vezes por semana. E uma das primeiras lições que Deus me ensinou sobre excelência foi colocar o carrinho de supermercado de volta no lugar dos carrinhos. Agora, isso demorou. Sabia que trabalhamos muito duro tentando manobrar o carrinho? Nós não queremos bater no carrinho de ninguém. Então nós ficamos chutando as rodinhas para que não role, então de repente ele está se movendo, sabe? E não importa o que aconteça, faça o que ele mandou fazer. Agora aqui está a coisa triste. Eu levei 2 anos
2 anos para ser totalmente obediente. E não importava se eu tivesse que andar 1 quilômetro na chuva, eu não deixava o meu carrinho no meio do estacionamento mais. Agora veja, isso é só uma coisinha. E assim, nós começamos, Deus não se importa com isso. Mas posso dizer, e lembre-se, se nós não obedecemos a Deus nas pequenas coisas, nós nunca o obedeceremos nas grandes coisas. É por isso que eu digo, Deus estava comigo, me observando naquele estacionamento. E quem sabe, quero dizer, quem sabe, talvez, se eu nunca tivesse colocado meu carrinho de volta, talvez não estaria aqui hoje. Falo sério. Porque nós somos treinados onde estamos. Se você puder fazer faculdade de teologia, ótimo, mas você não tem que ir para a faculdade de teologia para ser treinado para um ministério. Só precisa começar a ouvir o que Deus te diz e fazê-lo. Amém? Oh, eu tinha desculpas para não guardar os carrinhos. Estou ocupado, eu estou com pressa. Todos deixam os deles aqui fora porque eu tenho que colocar o meu de volta. Mas quer saber, nós não somos todo mundo. Não, nós estamos no mundo, mas não somos dele, devemos nos destacar, nós devemos brilhar. E ser diferentes, não agir como se achássemos que somos melhores do que os outros. Porque não somos melhores do que ninguém, mas precisamos ser excelentes. E a segunda coisa que Deus me disse foi, quero que seja uma pessoa íntegra. Nunca toque no dinheiro que eu te dou para o ministério. E assim, nós não desperdiçamos dinheiro no nosso ministério. 86% de tudo que entra volta para o ministério. Precisamos ser pessoas íntegras, pessoas que tratam como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no lugar delas. Amém? E quando você tem integridade, você não trata as pessoas que acham que são importantes melhor que as pessoas que acham que não são importantes. Porque quer saber? Deus pensa, para Deus somos todos iguais? E sabe, essa é a primeira regra da humildade, eu não sou melhor do que ninguém. Amém? E sabe, demorou vários anos para eu começar a dar ao meu marido o respeito que ele merecia. Deus teve que lidar comigo sobre isso muito tempo, porque eu tinha sido abusada e naturalmente eu tinha uma atitude ruim sobre qualquer homem que tentasse me dizer qualquer coisa, porque o meu pai era controlador e eu sempre dizia, quando eu sair desta casa, nenhum homem nunca mais vai mandar em mim. Bem, eu tinha assumido um compromisso comigo mesma que tinha que ser quebrado. Eu usava o abuso em minha vida como uma desculpa para o meu mau comportamento. E um dia eu estava orando, argumentando com o Senhor, e eu disse, sabe, eu não teria todos esses problemas se eu não tivesse sido abusada. Ele me disse, sim, é verdade, mas não use isso como desculpa para permanecer. Veja, eu tive problemas, você teve problemas. Mas não podemos usar nossos problemas como desculpa para o mau comportamento. E não podemos deixar que pessoas com mau comportamento nos desçam para o nível delas. É aí que temos a oportunidade de mostrar. Deus escreveu um livro chamado Amando Pessoas que São Difíceis de Amar.
O mundo está cheio de pessoas que são difíceis de amar. Mas é exatamente isso que Deus quer que façamos, amá-las de qualquer jeito. Porque isto é uma coisa que todo mundo entende, todo mundo quer e poucas pessoas têm o amor de verdade. Vou falar rapidamente sobre o amor. O amor não é sentimento, é aí que nos confundimos, não é isso. Há 4 palavras gregas que são traduzidas como amor, mas na verdade significam coisas diferentes. Um deles é o tipo de amor romântico, o outro é o tipo de amizade, o outro é um amor de família, e o outro é o ágape de Deus, o tipo de amor divino que está em nós, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando nós somos salvos, nós podemos amar as pessoas, só temos de estar dispostos a fazê-lo. Amém? E o amor não é como eu me sinto em relação às pessoas, é como eu as trato. E nós precisamos fazer mais pelas pessoas. Precisamos ter mais atos aleatórios de bondade. Apenas faça. Só porque você ama doar. Só porque você é como Deus. Não precisa conhecer a pessoa, não precisa gostar dela. Mas eu preciso e você precisa ser extremamente generoso. E isto é mais do que apenas colocar uma oferta no altar da igreja. É tudo, desde fazer elogios até perdoar, e muitas vezes oramos para que Deus faça coisas que poderíamos facilmente fazer e simplesmente não queremos. Uma vez eu estava orando por alguém. Eu não sei o que era, mas digamos que fosse um aluguel atrasado. Oh, Deus, ajude-a, Mary Jane, a pagar o aluguel. Oh, Deus, ajude-a. Dê-lhe o dinheiro, mande alguém para ajudá-la, Deus. Sabe o que o Senhor me disse? Pare de me pedir para fazer coisas que você poderia facilmente fazer e simplesmente não quer fazer. Espero que você se lembre de pelo menos 2 dessas coisas que você está aplaudindo. Ficarei feliz se no meio da semana você puder dizer a alguém apenas 2 coisas. E não estou brincando, eu escrevi um livro chamado Reduza Meu Amor há muito tempo e não vendeu muito. E aí tentei a revolução do amor. Talvez há uns 10 anos, esse foi o meu pior livro em termos de vendas. Agora, amando pessoas que são difíceis de amar, está saindo bem, mas não tão bem. Isso me deixa espiritualmente muito brava, e eu acho que é um tipo justo de raiva, porque eu não gosto que as pessoas não recebam o que precisam. Veja, só queremos o que é confortável. E eu vou ser honesta com você, posso dizer o que quero, acho, porque talvez eu não volte aqui por muito tempo. Precisamos ouvir mais pregações sobre sofrimento. Veja, você não está aplaudindo tão alto quanto aplaudiu para outras coisas. Nós precisamos ouvir muito mais pregações sobre sacrifício. Motivações. Ouvem o silêncio na igreja quando você fala sobre motivações. Porque a sua motivação, só Deus sabe qual é. Eu fiz isso para ser visto. Eu fiz isso para ser benquisto. Fiz para pensar bem de mim mesmo. Ou eu só fiz isso porque eu amo Deus.
Será que realmente fiz por isso? Sabe, eu não posso dizer o quanto eu quero que as pessoas sirvam a Deus com todo o coração, com toda a sua vida. Ok, uma escritura, acho que tenho tempo para isso. Em João capítulo 5, os 8 primeiros versos, uma maravilhosa história. E assim então, mais tarde houve uma festa judaica para a qual Jesus subiu a Jerusalém. E em Jerusalém havia um tanque no portão das ovelhas, e esse tanque no hebraico se chama Betesda, e ali havia 5 alpendres, ou alcovas, ou portas. E nele havia um grande número de doentes, alguns cegos, outros aleijados, outros paralíticos e coxos, esperando pelo agito da água. Então aqui vemos um tanque de água e 5 entradas para ele. E muitas pessoas doentes ao redor dele. E uma vez por ano somente. E um anjo vinha tocar a água e agitava, e aquele que fosse uma única pessoa que entrasse lá primeiro se curava. E havia ali um homem que já estava lá há 38 anos. À espera de um milagre. Vou deixá-lo pensar sobre isso por um minuto. E Jesus veio até ele, verso 6, e o viu deitado ali desamparado. E você pensaria que Jesus, sendo bondoso como ele era, vendo o homem deitado ali por 38 anos, teria pena dele. Oh, pobre homem, meu Deus, você está aqui há 38 anos? E Jesus disse... E Jesus disse a ele, você quer ficar bem? Esta é a questão. A versão amplificada diz, você está realmente empenhado em ficar bem? Outra tradução diz, você está realmente falando sério sobre ficar bem? Muitas pessoas ficam deitadas esperando que alguém faça tudo por elas. Vou te dizer, eu tenho um pouco de fogo em mim, e em 38 anos, eu teria me arrastado até aquele tanque. Quero dizer, 38 anos é muito tempo, você não precisa se mexer muito para chegar lá em 38 anos. Eu teria a atitude de, eu estou cansada de viver assim, eu vou me jogar mesmo que me afogue, mas eu vou chegar lá primeiro. Eu falo muito sobre isso porque eu quero que vejam o que aconteceu. O inválido disse, isto nos diz porque ele estava naquela condição, Senhor, eu não tenho ninguém para que, quando a água esteja se movendo, me coloque dentro do tanque. Eu não tenho ninguém para fazer isso por mim. Eu nunca pensei em talvez me arrastar. Alguns de vocês, talvez, o que precisa fazer é mexer um pouquinho mais. Eu não tenho ninguém para me colocar no tanque e alguém sempre chega antes de mim. Eu amo essa história. Absolutamente amo. Você pode contar isso em todos os idiomas. Já falei na Índia, na África, e todos entendem o que eu digo. Ele tinha uma desculpa para estar lá há 38 anos. Ninguém iria fazer por ele o que ele poderia estar fazendo por si mesmo. E assim alguém sempre chegava na frente dele. Eu quero lhe dizer algo. Você pode ser lamentável ou poderoso, mas não pode ser os dois ao mesmo tempo. Eu passei muitos anos, perdi muitos anos sentindo pena de mim mesma. Eu estava usando o que aconteceu comigo como desculpas para ficar
Porque eu não era uma cristã séria, na verdade. Eu teria ido para o céu, eu amava Jesus, tinha nascido de novo, eu sabia que tinha sido salvo e que teria ido para o céu. Mas posso te garantir, ninguém mais estaria lá por minha causa. É algo que tenho pensado muito ultimamente e que realmente acredito e peço a vocês, parem de vir à igreja apenas para receber algo. Bem, hoje eu vou buscar a minha bênção. Não? Que tal vir para ser uma bênção?
Eu estava usando o que aconteceu comigo como desculpas para ficar. Porque eu não era uma cristã séria, na verdade. Eu teria ido para o céu, eu amava Jesus, tinha nascido de novo, eu sabia que tinha sido salvo e que teria ido para o céu. Mas posso te garantir, ninguém mais estaria lá por minha causa. É algo que tenho pensado muito ultimamente e que realmente acredito e peço a vocês, parem de vir à igreja apenas para receber algo. Bem, hoje eu vou buscar a minha bênção. Não? Que tal vir para ser uma bênção?